Olá, meus amigos do canal Agro Manaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer os cálculos de adubação simples. Além de mostrar para vocês como se faz o cálculo do adubo simples, irei mostrar também a diferença que haverá no resultado final quando nos basearmos por dois manuais diferentes, sendo o Manual de Calagem e Adubação para o Cultivo Convencional de Hortaliças no Estado do Amazonas e o outro, a quinta aproximação para o estado de Minas Gerais. Vamos iniciar a aula pelo Manual de Calagem e Adubação para o Cultivo Convencional de Hortaliças no estado do Amazonas. Em seguida, veremos a recomendação e faremos os cálculos com o manual da quinta aproximação do estado de Minas Gerais, tá bom? Nessa imagem, pessoal, é mostrado o resultado da análise química do solo, o qual será utilizado como base para os nossos cálculos. É importante mencionar que na recomendação de adubação fosfatada deve-se verificar qual o extrator que foi utilizado na análise, pois esse deve ser o mesmo que é mencionado no manual de recomendação, tá bom, pessoal? Se na análise foi utilizado o MLX1 e na recomendação está resina, não tem como fazer esse cálculo, tá bom? É importante destacar, pessoal, que essa análise de solo foi realizada em uma área do Instituto Federal do Amazonas, campus Manaus, Zona Leste, né, situado em Manaus, no Amazonas, tá? Numa área onde são realizadas aulas práticas e estágio da instituição, tá ok? Cabe mencionar, pessoal, que a gente vai utilizar a recomendação para a cultura da alface em todos os exemplos mencionados nessa aula, tá? O manual de recomendação do Amazonas, ele não menciona adubação em pré-plantio, tá? Todo o nitrogênio vai ser disponibilizado na adubação de cobertura, sendo recomendado 150 kg por hectare ou 15 gramas por metro quadrado. Lembrando que, para transformar de quilogramas por hectare para gramas por metro quadrado, basta dividir por 10. Tá? E nesse mesmo manual é recomendado o parcelamento em 3 vezes. Tá ok, gente? Mas eu não vou entrar em detalhe nessa aula a respeito da questão de parcelamentos. Isso aí a gente vê em aulas posteriores. Como vocês podem ver, pessoal, para se disponibilizar 15 gramas por metro quadrado de nitrogênio, são necessários 33 gramas de ureia. E é esse cálculo que eu vou mostrar para vocês agora. Como a ideia dessa aula é somente que vocês aprendam a fazer o cálculo de adubo simples, não vamos levar em consideração o parcelamento que tem que ser feito no adubo nitrogenado, tá ok? Isso aí vocês podem ver nas próximas aulas. Então vamos lá, pessoal. Então a quantidade de nitrogênio recomendada é de 150 kg por hectare. Então, para a gente fazer esse cálculo, basta vocês saberem fazer uma regrinha de 3. Então, vamos lá. Se em 100 kg de ureia eu tenho 45 kg de N, por que que fica dessa forma? Porque a ureia tem 45% de nitrogênio, tá ok? Isso quer dizer que em 100 kg desse produto da ureia nós teremos 45 kg de nitrogênio. Então, quantos quilos de ureia eu vou precisar para obter esses 150 kg que o manual recomenda? Então, esse resultado vai dar 333,33 kg por hectare de ureia, ou dividindo por 10, como eu já havia mencionado também, 33,33 gramas por metro quadrado de ureia. Então, é assim que é feito o cálculo do adubo simples. Tá bom, pessoal? Esse cálculo pode ser utilizado para a aplicação do adubo separadamente e também é utilizado para algumas partes dos cálculos da formulação de adubos também. Tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês como se faz a interpretação e a recomendação de adubação por meio do Manual do Amazonas. Vale salientar que nesse manual não é levado em consideração o teor de argila no solo,
Tá? Então, como vocês podem observar aí no slide, o valor do fósforo no solo é de 37 miligramas por decímetro cúbico. Tá? Então a gente vai ver lá na tabelinha agora qual a quantidade de adubo fosfatado que a gente vai ter que colocar a partir desse valor que está aí na análise. Em relação ainda ao cálculo do adubo fosfatado, nessa tabela são mostrados padrões de fertilidade para o fósforo e potássio e recomendações da quantidade de P2O5 e K2O para adubação mineral de hortaliças diversas. No caso, alface, coentro, chicória, caboclo e o quiabo, sendo que, relembrando que o nosso exemplo aqui é para o alface, tá ok? Em relação ao fósforo, quando este está acima de 20 miligramas por decímetro cúbico, é recomendado ainda a aplicação de 100 quilogramas por hectare. Lembrando que a quantidade de fósforo que consta no resultado da análise é de 37 miligramas por decímetro cúbico. Como eu já havia mencionado anteriormente, segundo a recomendação de Cardoso e Cravo 2001, quando o valor de fósforo no solo está acima de 20 miligramas por decímetro cúbico, vamos aplicar 100 quilogramas por hectare de P2O5. Em seguida, devemos escolher a fonte de adubo a ser utilizada. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o superfosfato triplo, que tem 44% de P2O5. Se fôssemos utilizar o simples, a porcentagem seria de 18%. Tá ok, pessoal? Então, continuando. Para fazer esse cálculo, a gente vai utilizar a mesma regra de 3 que a gente utilizou para o nitrogênio. Então, em 100 quilos de TSP, que é a abreviação para superfosfato triplo, nós vamos ter 44 quilos de P2O5. Lembrando, por que fica 44 quilos? Porque o superfosfato triplo tem 44% de P2O5. Tá? Então vamos lá. 100 quilos de TSP está para 44 quilos de P2O5, assim como X quilos de TSP está para 100 quilos, que é o que a gente precisa para a recomendação, tá bom? Então, fazendo essa continha, a gente vai chegar no resultado de 227,27 quilos por hectare de superfosfato triplo, ou aproximadamente 228 quilogramas por hectare. Por último, vamos fazer o cálculo do adubo potássico. Como vocês podem ver no resultado da análise, o valor do potássio é de 72 miligramas por decímetro cúbico. Tá? Então vamos ver lá na recomendação quanto a gente vai ter que aplicar de K2O, em função desse valor que está aí na análise, no resultado da análise. Vamos lá, pessoal. Então vamos verificar aqui na tabela, em relação ao padrão de potássio na análise de solo, qual era o valor que a gente viu anteriormente? 72 miligramas por decímetro cúbico. Então, nesse caso, quando o valor do potássio no solo está acima de 60 miligramas por decímetro cúbico, a gente vai aplicar 50 quilogramas por hectare de K2O, como vocês estão vendo aí na tabelinha, marcado aí com esse retângulozinho vermelho. O cálculo do potássio é realizado seguindo a mesma linha tanto do nitrogênio como do fósforo. Dessa forma, segundo a recomendação de adubação de Cardoso e Cravo, quando o valor do potássio no solo está acima de 60 mg por decímetro cúbico, como visto anteriormente na tabela, devemos aplicar 50 kg por hectare de K2O. Lembrando que o valor de K no solo foi de 72 mg por decímetro cúbico. Em seguida, devemos escolher a fonte de adubo a ser utilizada. Nesse caso, escolhemos o cloreto de potássio, que tem 60% de K2O. Tá ok? Dessa forma, o nosso cálculo fica assim. Se em 100 kg de cloreto de potássio eu tenho 60 kg de K2O, quantos quilos de cloreto de potássio eu terei em 50 kg de K2O? Então o resultado é 83,33 kg
por hectare de KCl, que a gente vai precisar, tá bom? Para suprir a necessidade de 50 quilos de K2O da planta, tá ok? Aproximadamente 84 quilos por hectare. No que se refere à quantidade total a ser aplicada, para se obter os 150 kg por hectare de N, serão necessários 334 kg por hectare de ureia. No caso do fósforo, para se obter 100 kg por hectare de P2O5, a gente vai precisar colocar 228 kg por hectare de TSP, ou seja, superfosfato triplo. E para obtenção de 50 kg por hectare de K2O, a gente vai precisar disponibilizar 84 kg de cloreto de potássio, KCl, totalizando 646 kg de adubo para suprir a necessidade da cultura. Agora, utilizando a mesma análise de solo, a gente vai fazer a recomendação com base na quinta aproximação de Minas Gerais, tá ok, pessoal? Aí vocês vão ver a diferença no resultado final. No que se refere à recomendação do adubo nitrogenado, a quantidade recomendada é a mesma recomendada pelo Manual do Amazonas, 150 kg por hectare. O que difere é que aqui é recomendado colocar 20% desse adubo em pré-plantio e serem feitas posteriormente 3 adubações de cobertura, sendo a primeira com mais 20% e as duas restantes com 30% cada uma. Dessa forma, como a quantidade é a mesma para as duas recomendações, a do Amazonas e a quinta aproximação de Minas Gerais, o cálculo da adubo nitrogenado também é o mesmo, chegando nas mesmas quantidades a serem aplicadas. 334 kg por hectare de ureia ou 34 gramas por metro quadrado de ureia fazendo a conversão. Para se fazer a recomendação da adubação fosfatada e posteriormente o cálculo da quantidade de adubo necessário pela quinta aproximação, é preciso saber, além da quantidade de fósforo disponível no solo, o teor de argila, como eu vou mostrar para vocês adiante. Como vocês podem ver, aí o teor de argila desse solo é de 74%. É um solo muito argiloso, certo? Então vamos ver como vai ficar a recomendação com esse teor de argila encontrado na análise. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, pela quinta aproximação, há necessidade, né, repetindo, de se saber, de se conhecer o teor de argila. Como o teor de argila encontrado no resultado da análise é de 74%, ele está aqui nessa faixa, de 60% a 100%. Então, acima de 12 miligramas por decímetro cúbico já é considerado muito bom. Como vocês podem ver aqui também, né, pela quinta aproximação, há uma classificação, né, de classes que variam de muito baixo até muito bom, tanto para o fósforo como para o potássio, que a gente vai ver posteriormente. Agora, nessa tabela de recomendação, com base na classificação que a gente viu anteriormente, que é muito boa, o que é recomendado aqui, como vocês podem ver, a aplicação de 50 kg por hectare de P2O5. Então vocês veem que já difere da recomendação do Manual do Amazonas, que era de 100 kg por hectare. Vamos lá, pessoal. Agora mais um cálculozinho para vocês fixarem melhor esse conteúdo, tá? Em relação ao cálculo da adubo fosfatado agora. Mais uma vez. Então, se em 100 kg de superfosfato triplo eu tenho 44 kg de P2O5, quantos quilogramas de superfosfato triplo eu vou precisar
para obter 50 kg de P2O5. Então esse aí é o resultado, 113,63 kg por hectare de TSP ou superfosfato triplo, ou ainda 11,36 gramas por metro quadrado desse fertilizante, tá bom, de TSP. Agora, pessoal, a gente vai fazer o cálculo do adubo potássico, tá? Veja aí, mais uma vez, que o valor do potássio é de 72 miligramas por decímetro cúbico, tá? Mas tem uma classezinha aqui que está escrito que bom. Para o fósforo, não havia classificação aqui, mas a gente fez a classificação com base naquela tabela, tá? Então, vou mostrar lá na tabelinha agora como a gente chega nessa classificação aqui de bom, que a gente vai precisar tanto para fazer a recomendação lá e foi preciso também para o laboratório chegar nessa classificação aqui. Vamos lá. Olha aí que interessante, pessoal. Então, é a partir daí que o laboratório também faz a classificação, naquele caso. Tá? Então, vejam aí, lá na parte de baixo, onde tem um retângulozinho vermelho no valor do potássio, potássio disponível. Quando está na faixa de 71 até 120 miligramas por decímetro cúbico, está classificado como bom. É a mesma classificação que se encontra lá no resultado da nossa análise, e a classificação que a gente vai precisar para fazer a nossa recomendação. Então, como eu já tinha comentado anteriormente, a gente vai precisar dessa classificação, né? E olha aí, quando a disponibilidade do potássio está classificada como boa, a gente vai aplicar 60 kg por hectare de K2O, tá bom? Então vamos lá para o cálculo agora do potássio. Então vamos lá, gente. Como vocês já fizeram esse cálculo agora, já viram, né, esse cálculo pelo menos 5 vezes, essa já é a sexta vez, vocês já estão conseguindo entender o processo e já fixaram bem esse conteúdo. Tá? No geral, esse cálculo é bem fácil, a adubação simples é bem fácil. Nas próximas aulas a gente começa a complicar um pouquinho mais com a parte de cálculo dos formulados. Tá bom? Então vamos voltar aqui para o cálculo da adubo potássico. Então, se KCl de cloreto de potássio tem 60 kg de K2O, visto que o cloreto de potássio tem 60% de K2O, quantos quilogramas de KCl eu terei em 60 kg de K2O? Tá? Então aí, na verdade, nem precisaria ter feito conta, né? A gente vai ter os mesmos 100 kg de cloreto de potássio, tá, gente? Então, dividindo por 10, mais uma vez, a gente fazendo a divisão por 10, a gente chega em grama por metro quadrado. É um jeito bem prático de fazer essa conversão aí, tá? Então, a gente vai ter que aplicar em gramas por metro quadrado, 10 gramas por metro quadrado desse fertilizante, que é o cloreto de potássio. Tá certo, gente? Então, agora eu vou mostrar para vocês o somatório final e falar sobre o comparativo aí entre os dois manuais, na recomendação pelos dois manuais. Vamos lá. Em relação ao nitrogênio, né, a gente viu que são os mesmos valores, 150 kg por hectare de N, né, e para se conseguir esses 150 kg por hectare, a gente precisa aplicar 334 kg por hectare de ureia. Porém, o fósforo e o potássio são diferentes. Né? O fósforo, 50 kg por hectare, né, diferentemente do manual do Amazonas, que eram 100 kg por hectare, era o dobro da dose, né, e sendo necessário 114 kg de superfosfato triplo para suprir esses 50 kg por hectare de P2O5. Tá certo, gente? Além disso, em relação ao cloreto de potássio, aqui são necessários 60 kg por hectare de K2O. E para se obter esses 60 kg por hectare, a gente precisa adicionar ao solo 100 kg de cloreto de potássio, com somatório total de 548 kg de fertilizantes. Agora vamos fazer um comparativo entre as recomendações desses dois manuais. O manual de recomendação
de adubação do Amazonas e o de Minas Gerais. Em relação ao nitrogênio, como eu já tinha conversado anteriormente, as quantidades são as mesmas, né? Já em relação ao fósforo, a recomendação de adubação do Amazonas indica 100 kg por hectare de P2O5, o que corresponde a 228 kg por hectare de superfosfato triplo. Já a recomendação do estado de Minas Gerais indica somente 50 kg por hectare de P2O5, ou seja, metade da dose, o que corresponde a 114 kg de superfosfato triplo. Tá bom? Então, como vocês podem observar, né, a diferença é muito grande. Lembrando que a quinta aproximação leva em consideração o teor de argila do solo, o que é mais adequado. Então, eu particularmente prefiro seguir recomendações que levem em consideração justamente esse teor de argila, tá bom? Já em relação ao potássio, a recomendação do Estado do Amazonas indica 50 kg por hectare de K2O, que corresponde a 84 kg por hectare de cloreto de potássio. Já a recomendação do Estado de Minas Gerais, a quinta aproximação, recomenda 60 kg por hectare de K2O, o que corresponde a 100 kg por hectare de KCl. Em relação à quantidade de K2O, são 10 kg por hectare de diferença, que corresponde ao quê? Lembra da regrinha? Só dividir por 10 a 1 grama por metro quadrado, tá? Já em relação à quantidade dos adubos, essa diferença é de quase 20 quilos, tá bom, gente? A principal diferença mesmo aqui é em relação justamente ao teor de fósforo no solo. Para finalizar essa aula, pessoal, é importante mencionar que mais importante do que o cálculo de adubação é a correta interpretação dos manuais de recomendação. E a experiência ajuda muito nisso daí. Tá? É importante ressaltar novamente que adubo simples, esse cálculo de adubação simples ou fertilização simples, vai servir para algumas situações, como por exemplo, você precisa fazer uma adubação de cobertura com ureia. Aí você vai e faz esse cálculo do adubo simples. Tá? Você precisa fazer uma adubação de pré-plantio mesmo só com potássio. Sua análise deu que teu fósforo está bom e você decidiu não aplicar nitrogênio em pré-plantio, assim como na recomendação do Amazonas. Então você vai e faz o cálculo só para o potássio e aplica só o potássio, como uma adubação simples. Tá bom? Quando a gente precisa aplicar produtos já formulados ou fazer a nossa própria fórmula, aí o cálculo é diferente. E em outras aulas eu vou mostrar isso para vocês. Tem uma aula que eu vou postar daqui a alguns dias sobre cálculo para se chegar no produto formulado que você vai encontrar no mercado, tá? E uma outra aula para você fazer o cálculo a partir de diferentes fontes do seu próprio produto formulado. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tentei fazer ela com mais detalhes possível, tá? Quem gostou, curte, compartilha para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tá bom? Obrigado, pessoal.